período de descanso que vocês não tiveram, assim como eu. O último ano é ano de TCC, é ano de estágio, então o descanso é só quando de fato terminar o curso. Bom, como eu já dito a vocês, a gente vai discutir o texto O Saber Histórico na Sala de Aula, todo ele, capítulo a capítulo, que tanto fala da parte teórica, formação política, quanto nos últimos capítulos a parte mais instrumental do uso de recursos, que obviamente são só sugestões. Veja nesse momento, nós estamos, por exemplo, tendo aula à distância, que não é o EAD propriamente dito, também não é aula presencial, mas é uma aula que usa de recursos tecnológicos para fazer mediação pedagógica e fazer com que vocês tenham contato, né, e não percam aí o semestre, não percam aí o ano. Não sei se é a melhor opção, mas aqui temos para o momento. Bom, esse texto aqui já fiz para vocês na primeira aula a apresentação dele com alguns autores. Então vamos destrinchar um por um para entender as proposições que cada um dos artigos trazem a partir das colocações dos seus professores, que são os autores do texto. Só lembrando a vocês que o texto é da década de 90, ele está discutindo ainda com o pensamento com os PCNs enquanto base do pensamento, e aí, consequentemente, a BNCC é nós que fazemos a adaptação. Bom, pulando lá para a página 15, que é onde está o nosso texto dessa aula, a gente vai discutir o currículo de História e políticas públicas, os programas de História do Brasil na escola secundária. Vocês já sabiam dessa proposição, que a cada vez que nós esgotamos um texto, avançamos para outro. Esse texto aqui, enquanto o outro falava da periodização do ensino de história, esse aqui retoma rapidamente essa periodização, mas centra a discussão na formação do currículo do ensino de história. Por que é importante entender essa perspectiva da formação do currículo de história? Porque a partir dele, quando você estiver na sala de aula e for montar o seu plano de aula, for montar a sua aula, for montar a sua história para contar para os alunos, você vai entender o que há por trás desse texto, o que há nesse texto e o que você pode fazer para complementar, caso queira, para concordar, para balizar, enfim. A intenção do texto é trazer maior consciência de como o ensino de história é um lugar de batalhas, é um lugar de lutas. Como vocês viram nos primeiros textos, os textos introdutórios do Luiz Carlos Bento e da Maria Auxiliadora Schmidt, a gente fez uma apresentação, uma introdução geral. Aqui agora nós estamos pegando texto a texto que vai destrinchando um a um, seja os temas, seja os problemas, seja as lutas que os professores tiveram para conseguir o seu espaço para o professor de história, e consequentemente isso cai sobre vocês que irão trabalhar nas séries iniciais história, vão ensinar história para os alunos. Então conhecer essa trajetória da disciplina, a sua formação, os seus temas, os seus embates, as suas discussões é fundamental para quando você entrar na sala de aula e for trabalhar a sua disciplina, não se perder ou ficar sem consciência dos processos de luta e de debate, de conflito e de confronto que há por trás de todo esse processo aí de constituição de ensino de história nas séries iniciais. Aqui a escola secundária, né, vocês podem entender como o ensino fundamental, né? Então você há pouco tempo aí, primário, secundário, e eram as nomenclaturas para definir, mas aqui basicamente nós estamos tratando do ensino fundamental, mas com o foco no tema do ensino de história. A autora vai dizer para nós, aqui nessas páginas iniciais, que o currículo é um lugar de debate, de discussão, um lugar de luta pelo poder. Vocês já devem saber disso. Creio eu que algum outro professor já entrou nessa discussão sobre o currículo, sobre o debate que há sobre o currículo. Aqui a professora retoma com a base filosófica aí da Marilene Chauvin, que se associa às proposições do Paulo Freire, do Karl Marx, enfim, não vou entrar nessa discussão, não é nosso foco, mas tanto para uma linha
mais marxista, como por uma linha mais estruturalista, que é do Foucault, ambos concordam que o currículo de fato é um lugar de poder, né? Um lugar de construção do poder. Então, segundo o autor, os currículos e programas constituem um instrumento mais poderoso de intervenção do Estado do ensino, o que significa sua interferência, em última instância, na formação da clientela escolar para o exercício da cidadania, no sentido que interessa aos grupos dominantes, obviamente. Ao longo de todo o texto, ela vai tratar disso, né? Vai mostrar que o currículo seria o único lugar para você, de fato, entender as relações de poder. E ela demonstra isso, explica, traz o argumento, assim como a prova, e ao final retoma, mostrando que com a discussão que permeia os currículos, por mais que haja participação dos grupos que querem reivindicar seu espaço dentro da história, eles acabam ficando secundarizados, ficam afora disso. Só posteriormente da construção é que ele vai participar. Seja no PCN, seja na própria LDB. Então na LDB, no PCN e atualmente na BNCC, por mais que se toque nos temas, aqueles temas que nós discutimos lá no nosso WhatsApp, que são temas pertinentes, importantíssimos para o indivíduo se localizar e formar consciência dele no mundo e com o mundo, ele acaba sendo um indivíduo que fica fragilizado. Porque se o professor não intervir e colocar ele no debate, ele acaba se perdendo. Grupos de menor poder aquisitivos, grupos étnicos, grupos de faixa etária, grupos que são tidos como marginalizados. Todos eles, se o professor não intervir e mostrar sua importância e ele enquanto sujeito da história, ele se perde. Então, a ideia é de que através dos programas é que se divulgam as concepções, e concordo com ela, e nele também estão contidos os discursos do poder, ou estão discutidos ou apontados mesmo as definições de sentido, as finalidades, os conteúdos, os estabelecimentos, enfim, o controle de informação a ser transmitida para cada aluno. Mais abaixo aqui, o currículo, enquanto texto oficial, apresenta outras faces. Além dessa face já apresentada por mim, ela é um veículo ideal para a disseminação do discurso do poder para com a ideologia que domina. Nenhuma novidade para uma autora como Marlene Schaum, que trabalha essa perspectiva. Assim como vocês tiveram aula de Sociologia da Educação lá, tenho certeza que já tiveram contato com isso, com o texto clássico do Karl Marx. Mas, trazendo para o texto da Mariana Schaum, quem domina o Estado são as elites. E as elites, por sua vez, querem aimar a sociedade à sua imagem e semelhança. Ou seja, comprando sua ideologia. O currículo é um veículo do poder. É um veículo do discurso do poder. Quando você vai para outra página aqui, os textos oficiais não são produzidos considerando-se uma escola ideal com situações de trabalho e como local de recursos humanos. Desconsideram ou não relativizam as dificuldades que cada escola tem, a dificuldade que cada professor ou aluno tem. Esses currículos são pensados de uma forma, seja como guias, como proposta ou como parâmetros, são produzidos pelos órgãos oficiais nessa proposição ideal, desconsiderando a sua realidade e ao mesmo tempo deixando a sua marca, né? Deixam as suas marcas. Os documentos, de certa forma, apresentam como se fosse um elemento de interesse de alunos e professores, mas na verdade está muito mais ligado aos órgãos oficiais. Por mais que queiram representar a sociedade envolvida, que são os professores e os alunos e a sociedade como um todo, na verdade, o que reverbera é o discurso oficial. Por outro lado, o autor considera que por mais que seja problemático esse fator do currículo e carregado de diversas intencionalidades, ou seja, por mais fechado que seja, o currículo ele é o responsável pela construção da consciência da maior parte da população escolarizada. Se ele é um instrumento que ao mesmo tempo congela a consciência do indivíduo, ele é o único veículo ou o único meio que o indivíduo tem de ter contato com o conhecimento escolarizado.
Então entender ele é fundamental para a partir disso pensar em novas propostas, em propostas que possam ser de maior abrangência. Se não atender a todos, tenha maior abrangência. E aí, mais abaixo, nessa mesma página aí, aqui eu estou sintetizando, né? Nessa perspectiva, os currículos não poderão ser analisados independente dos órgãos que os produziram, pois é impossível analisar o discurso histórico independente da instituição em função da qual ele é organizado em silêncio. Então, ligar o currículo ao órgão oficial é lidar com os silêncios que aparentemente possui cada um dos documentos oficiais. E aí a autora já começa a apresentar para nós a trajetória da história do ensino de história no Brasil. A trajetória do ensino como disciplina escolar no Brasil não foi tranquila, tanto em relação à sua introdução na grade curricular da escola secundária, quanto na elaboração dos seus programas. A história como disciplina escolar da escola secundária, da escola de modo geral, vai se efetivar em 1837 com a criação do Colégio Dom Pedro II. Nesse mesmo ano é criado uma instituição que é uma instituição responsável pela construção da memória nacional, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, que a autora já vai tocar nas páginas adiante. Só lembrando a vocês aqui que o Colégio Dom Pedro II é criado na regência Una de Araújo Lima. Ele disputa o comando, né, da regência com o Antônio Francisco de Paula, alguma coisa Cavalcante, me esqueço o nome completo agora, que era um fazendeiro conservador, e ele era um liberal. Mas mesmo com a vitória dele, houve diversas convulsões no país, e só essas convulsões, essas brigas internas só irão amenizar com o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II assume, já em 1840, o trono. Bom, sem entrar nesses detalhes da história, mas falando da história da disciplina aqui no Brasil, a história não nasce sozinha. Ela foi criada junto à sua irmã gêmea, que é a história acadêmica. No mesmo ano que foi criado o Colégio Dom Pedro II, foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. A inauguração do Instituto Histórico é em 38, mas ele é criado em 37. E esse instituto servia, como disse a vocês, ou na verdade foi incumbido, né, e também servia para a criação da memória nacional. E aqui eu vou me ater um pouco nessa página, porque tem informações importantes do ponto de vista historiográfico. Enquanto aquela escola, que é Dom Pedro II, foi criada para formar os filhos da nobreza, veja só, no Rio de Janeiro, cabia ao IHGB construir a genealogia nacional. Isso no sentido de dar uma identidade à nação brasileira. Formar, através do ensino de história, as ciências sociais em geral, que a diversidade, o passado e o sentido da evolução caminhavam juntos. Então, nesse momento em que o Brasil se estruturava como nação, após a independência de 1822, a história acadêmica e a história escolar se confundiam em seus objetivos, que eram a nacionalidade e a questão de uma identidade para a sociedade brasileira. As classes dirigentes se atribuíam o direito de escolher o passado, visto como um caminho percorrido pela humanidade em direção ao progresso, que iluminaria o conceito de nação. Aqui, se vocês lembrarem dos outros textos, há já alguns pontos de debate, de discussão, porque se caminha para um progresso, como é que faz com as nações atrasadas? Então elas estão fora desse processo. Se a elite escolhe ao tipo de história, provavelmente vão falar da história dos vencedores e a história dos vencidos. Então são diversas discussões que podem ser colocadas aqui, mas uma coisa importante, a história é o estudo das mudanças desde o século XIX e ainda não perdeu esse caráter, né? Mudança, transformação é o elemento fundamental da história, porque a história lida com o tempo, mas no final do século XIX é pensada enquanto já uma ciência científica, uma ciência acadêmica, que olha a perspectiva de evolução.
E esse negócio cai por terra. Finalzinho do século XIX, já início do século XX, esse negócio cai por terra de pensar as nações, os estados, os povos em sentido de evolução linear. Cada um sofre uma evolução particular. Como já expliquei para vocês, não vou retomar o assunto. Mas, basicamente aqui no Brasil, o ensino de história está preocupado com as mudanças, está tendo um caráter científico, lida com a concepção de evolução e ao mesmo tempo trabalha com a percepção de desenvolvimento e fortalecimento do Estado. E aí, como já foi dado a vocês no início da fala aí, o Estado dominado por um grupo que escolhe a história e o tipo de sentimento ou de memória que será lembrada. A ligação entre o HGB e o Dom Pedro II era muito profunda. Os membros do IHGB eram professores também do Dom Pedro II. E as proposições que eram colocadas lá no IHGB, que era muito mais no âmbito antropológico e etnográfico do que de fato histórico, muito mais no âmbito de uma perspectiva social, do que social no sentido de olhar a evolução das instituições, não dos indivíduos, que vigorava nessa instituição e, consequentemente, tinha a sua reverberação dentro do ensino escolar. Então, o arcabouço pensado na metade do século XIX é o arcabouço que vai servir de norte, segundo o autor, nós vamos encontrar isso mais na frente, mas já adiantando, é o arcabouço que você vai encontrar lá na LDB, é o arcabouço que você vai encontrar nas reformas propostas e nas mudanças das leis, na própria criação do Ministério da Educação e nas legislações que falam sobre o ensino de história. Todos eles propunham, de certa forma, pensar a história enquanto aquela que traria uma educação política, por um lado, por outro, formaria um sentimento nacional e, de outro, caminharia numa preservação de uma memória que está pautada numa memória civilizacional europeia, por um lado, por outro, na administração portuguesa e no mito da miscigenação como algo pacífico entre as três raças, que não é verdade, nós sabemos muito bem que é conflituoso. Hoje nós vemos isso de uma forma conflituosa, mas a intenção dessa proposta que vigora, de certa forma, até hoje, em outros modos, é que nós temos uma civilização que se molda em relações pacíficas, cordiais, e na verdade é conflituosa e bem tensa. Quem não é do Brasil, quem não estuda o Brasil, não consegue entender toda a nossa complexidade. Bom, então falando sobre isso, como o Instituto serve de arcabouço conceitual e de problematização, serve de norte para pensar a história do Brasil, tanto Dom Pedro II como o IHGB, em 1943 o Instituto Histórico perguntou a seus sócios como se deveria escrever a história do Brasil. E a resposta vencedora foi do von Martins, um alemão naturalista, que escreveu uma monografia, 20 e poucas páginas, enfim, 30 páginas, que fala sobre como se deve escrever a história do Brasil. E aí, nessa monografia, que foi campeã, que ganhou do governo brasileiro prêmios e honrarias, e de certa forma serve de modelo para pensar a história do Brasil, você tem que a história do Brasil deveria-se, em primeiro lugar, atentar para a formação étnica do Brasil e a contribuição do branco, do negro e do índio para a formação da população brasileira. Até aí parece ser correto. O problema é que ele enfatiza o papel dos portugueses no descobrimento e colonização, compreendida somente em conexão com as façanhas marítimas, comerciais e guerreiras de um povo civilizador e do povo que foi vítima, etnocídio, e do povo que foi escravizado. Onde é que ele está? Essa aí foi pouco destacado. Foi destacado para você pensar que há diversas produções historiográficas que desconsideram o índio negro. Aqui pelo menos houve o destacamento, houve a apresentação deles, mas de certa forma eles ficam num papel inferior. O papel que se destaca é da administração portuguesa, do senso exploratório e heróico dos portugueses, do papel da igreja, então os jesuítas e a catequese na colonização, e que de certa forma
estabelece o diálogo entre a igreja e a monarquia. Isso mostra ainda, de certa forma, o interesse que havia em se conhecer o desenvolvimento da ciência e das artes no aspecto da vida dos colonos, né? Para evitar que houvesse uma certa regionalização, sentimentos divergentes, você tentava se agrupar toda a proposição, toda a nossa formação numa uma unidade, ou seja, num modelo de história em que abarcava os três grupos do ponto de vista étnico e ao mesmo tempo exaltava a administração portuguesa, que para alguns, né, teve grande sucesso. Se você olhar a colonização espanhola, para alguns, né, naquele momento, houve uma grande fragmentação, diversos países surgindo de lá. O Brasil não, você pode ver que do ponto de vista geográfico, você tem quase um continente onde os estados da federação, que quase que poderiam ser países, se pensar do ponto de vista do continente europeu, que são unidos, estão próximos uns aos outros, ou pelo menos em tese, né, estão próximos uns aos outros. Então, a sugestão de von Martins não tivera eco somente entre os sócios do IHGB, mas que eram pesquisadores da pátria, mas também entre diversos pensadores, Capistrano de Abreu, Oliveira Viana e assim por diante. Pensar, ela, de certa forma, as proposições do autor vai permitir que a história, como conhecimento e como disciplina, atendesse a uma dupla expectativa. Por um lado, forjava a ideia de processo histórico linear, através da demarcação de motivos iniciais e conclusivos. Por outro, ela se oferecia como um relato de fatos que aconteceram sem qualquer intervenção do locutor. Aqui já há outro momento para nós estabelecermos uma crítica. Se é forjada essa ideia de processo histórico linear, então todos nós caminharemos para o progresso ou padeceremos. Por outro lado, não é oferecida a intervenção do locutor, ou seja, do sujeito participante. Então cadê ele? Onde é que está ele? Ou seja, o ensino de história é muito mais pautado numa perspectiva de Estado, de formação de Estado, do que de formação de nação. Nação enquanto povo. Então você estabelece alguns parâmetros, alguns marcos temporais, algumas proposições de conteúdos e de definições que vão contemplar um processo evolutivo com a ausência do próprio povo nacional. Você contempla uma administração que é portuguesa, você contempla uma cultura que é católica, ocidental, cristã, e você institui o modelo através do IHGB e do Dom Pedro II, como é posto aí no texto para vocês, nessa parte aqui, e estabelece uma hierarquia vertical, não horizontal, mas vertical. Você tem o português no topo, que deve comandar toda a cadeia, e por sua vez o índio branco servindo de base para o trabalho, de base para alguma proposição que não seja da sua própria condução. Veja que esse negócio vai ter um reflexo direto na nossa aula. Os manuais, as proposições vêm postas, vêm colocadas como se nós, estudantes que passamos por uma graduação, passamos por mestrado, por doutorado, não fôssemos capazes de definirmos a nossa própria estrutura de ensino a partir da nossa realidade. Porque como o modelo é pronto e ele é ideal, ele dá como se as escolas não tivessem nenhum problema. Mas quando você vai para a escola, você se depara com diversos problemas, e esses diversos problemas faz com que você também tenha que reorganizar na sua forma de ensino, com toda uma luta, com todo um debate, porque os alunos não conseguem acompanhar. Veja, né, nesse momento, vamos estudar todos os textos que é da nossa disciplina, mesmo fora da Covid-19. Eu sempre mostrava para vocês o plano de aula e mostrava o meu recorte e justificava o motivo do recorte que eu fazia dentro das emendas e da bibliografia básica e complementar, porque não dava tempo de ler. Por que não dava tempo de ler? Porque é pensar no plano ideal. O plano real é que os alunos não pelo menos na nossa realidade aqui da UEG, não tem condições de ler todos os livros e todas as produções que são postas lá, leem com maior dificuldade, porque a maioria das vezes são trabalhadores. E isso,
obviamente não é motivo para diminuir a qualidade de ensino, mas é motivo para adaptar a modalidade de ensino para que, ao mesmo tempo em que o aluno não tenha que perder seu emprego e passar dificuldade, conseguir estudar e, claro, desenvolver a sua formação. Enfim, voltando para o conteúdo aqui, a linearidade do processo histórico e o distanciamento do locutor, aparentes na listagem premiada de von Martins, foram apropriados pelos organizadores produtores da história como disciplina escolar. A relação dos temas é familiar aos professores de história. Incorporados pelo ensino, tornaram-se dominantes e em torno deles gravitavam as variações recorrentes que mantiveram presentes até a atualidade nos currículos propostos em programas escolares. A gente não vê a história em cada tempo e espaço, a gente vê a história como um processo que caminha para ser o que é hoje. E isso, de certa forma, apaga o sujeito histórico, ou os sujeitos históricos, como nós discutimos nas aulas anteriores. Essa realidade vai mudar a partir do início do século XX, 1931. Diversas reformas, como a reforma Francisco Campos, como a reforma Campanema, vão dar um novo tom. A do Francisco Campos 31, a do Campanema em 42, como vocês estão vendo na página aí. Eu vou tentar sintetizar as páginas, porque se eu for parágrafo a parágrafo, né, eu não vou conseguir cumprir meu tempo aí de 1 hora e nós não vamos fazer o nosso debate, né, sanar as dúvidas de vocês. Bom, o primeiro programa surge na construção de nacionalidade, lutas pela manutenção da independência. Se vocês lerem esse texto aqui com maior atenção, vocês vão ver que por mais que houvesse uma retomada, uma renovação, a busca por entender a história enquanto um elemento de construção da nacionalidade, inseridos na luta pela manutenção da independência e criação da identidade nacional, vai ser um marco para o ensino de história na identidade do povo brasileiro. Se por um lado isso é recorrente ao seu contexto, nós estamos falando aqui do finalzinho do século XIX, início do século XX, formação dos estados nacionais se deu lá no início meados do século XIX, no continente europeu, e eles, enquanto colonizadores, vão levar isso aos lugares. Aqui no Brasil demorou um pouco mais, mas ainda estão falando de processo de formação do Estado, de percepção do Estado. E aí a reforma Francisco Campos, após a Revolução de 30, vai trazer mudança no sistema educacional, mas esse vício de pensar a história enquanto uma continuidade do passado no presente, que de certa forma tem uma certa relevância, mas não a preponderância, é fundamental para pensar o ensino de história. Se o passado já era o presente, então só faltou teórico e filosófico que pode ser entendido e debatido. Mas a continuidade de uma percepção em que um grupo, em que uma instituição, em que uma forma de ensinar a história vigora do início do século XIX, lá na criação do Dom Pedro II e do IHGB, a atualidade tem um sentido. Tem um sentido que, segundo a autora, é de caráter oficial e que está silenciosamente nos currículos, que, por sua vez, já adianto a vocês aqui, não está no texto, mas eu estou adiantando, que de certa forma impede a consciência histórica. Impede a consciência histórica, porque de fato as grandes transformações e mudanças não se deram de cima para baixo, se deram na relação de lutas, e muitas vezes forçadas, porque a base dentro dessa pirâmide aí de poder lutou a sangue e ferro para conseguir as mudanças, para conseguir as transformações. Então o locutor, o diálogo com o locutor, o diálogo com o sujeito participante da história é constante. Ela não se dá por acaso, ela se dá através de conquista. E essa conquista se dá por luta. Obviamente, quem tem o poder não quer perder, e quem não tem, permanentemente luta para conseguir, pelo menos, a manutenção da vida. Que é um fator que vocês estão vendo agora. Basta abrir um jornal, basta abrir um negócio, o que nós temos? O que nós temos no país? Senão, grupos se mantendo no poder, grupos construindo uma imagem e que alguns compram, e que poucos conseguem ter consciência do que realmente
está acontecendo né, no processo aí de organização da lógica social. O que vale mais? O que é mais importante? O mercado ou a sociedade? O que vale mais? A humanidade ou o indivíduo? O que vale mais? A manutenção da vida dentro de parâmetros de subsistência ou a anulação dela completamente? São questões complexas que não é fácil de responder, mas todos nós podemos já ter uma noção. Você vê que o povo é tido como massa. E aí o texto diz isso para nós. O texto vai dizer para nós que, basicamente, dentro das duas reformas, a do Francisco Campos, ele vai, por um lado, equiparar, se o Dom Pedro II era um colégio que certificava, você vai ter agora os colégios estaduais, as associações e outros colégios particulares também certificando as pessoas que passam pelos bancos escolares, mas os programas ainda vão acentuar centralização e uniformização. Centralização e uniformização. Estamos falando do período de 1930, estamos falando do governo forte e que queria garantir o poder central, por um lado, e ao mesmo tempo exercer o controle sobre os indivíduos. Os programas e as respectivas orientações metodológicas foram formadas por órgãos públicos educacionais e são até hoje desconhecidos nomes que colaboraram para o programa de história. Porque o programa de história, como disse a vocês, de certa forma, propunham a centralização e a unificação. Depois de muita luta, nesse período aqui, por intervenção dos educadores da Escola Nova, por diversos sindicatos e movimentações que havia naquele momento, é aumentada a carga horária das humanidades. E aumentada a carga horária das humanidades, sociologia, geografia e outros, vão ter a sua liberdade, por um lado, né? Por mais que essa liberdade viesse ainda presa a um programa, vão ter a sua liberdade, vão poder apontar os seus programas, mas, como eu disse, ainda não perdem o seu ranço. Esse parágrafo aqui, de certa forma, vai sintetizar para nós o processo de construção e estruturação da disciplina de história. Ou seja, a síntese, nessa síntese aqui do processo de estruturação do ensino de história, e sobretudo do conteúdo em História do Brasil, como conteúdo autônomo, vai passar por um processo em que História geral, História do Brasil, História da América, em certos momentos foram mesclados em uma só. Ou seja, ao invés de ter 3 momentos para a gente discutir, aprender, lembrando vocês aqui, que atualmente a gente ensina História, e ela começa pelos capítulos, né, e vão passando por todo esse parâmetro. Se você olhar atualmente o livro de História, a História do Brasil, a História de Goiás, ou a História Regional, são bem menor. A história da civilização ela acaba dominando todo o contexto do livro didático. Nesse momento aí havia 3 cadeiras, havia 3 momentos. Você aprendia a história da geral, história do Brasil e história da América. Elas foram unificadas. Veja que nesse parágrafo aqui eu estou dizendo que é unificada. Então se já é difícil falar de tudo isso, imagina que você unifica todas elas numa só. E aí o professor, ao mesmo tempo que fala da história da humanidade, tem que colocar a história do Brasil e tem que falar da América, que são complexas. Ou seja, não falava, né? Porque se na atualidade você tem uma divisão aí de vários blocos, de vários capítulos, para pelo menos mencionar, ter uma noção das várias histórias, que imagina que você unifica isso. Porque, na verdade, não queria se ensinar a história. Se queria, na verdade, isso desde as primeiras décadas do século XX, debater ou pelo menos construir uma resposta à questão da formação da nacionalidade e identidade brasileira. Essa era o grande debate em que os intelectuais se dedicavam. Em 1915, Alberto Torres, por exemplo, vai indicar que a formação da consciência nacional era uma das tarefas mais urgentes a ser realizada pelos intelectuais.
vocês vão defrontar com diversas obras e movimentos que vão estar preocupados com a identidade nacional e com a formação dessa consciência nacional. E o próprio modernismo vai estar preocupado com isso, para contrapor a esse elemento. Então, assim, veja que essa reforma do Francisco Campos, mesmo do Campanema, ela não se dá por acaso. Devido a todo o movimento social e cultural que há dentro do contexto brasileiro, certas questões são de certa forma, aceitas. Mas o problema é que, mesmo quando você começa a se debater no início do século XX a questão da formação nacional e da identidade brasileira, a consciência nacional como um problema posto aos intelectuais, você tem nessas reformas, a de Francisco Campos e do Campanema, e outras mais que viram posteriormente, ainda a questão do nacionalismo atrelado ao autoritarismo. A consciência política, de certa forma, era tida como perturbadora da ordem. Até hoje, na atualidade, eu vejo muitos de vocês aí, vez ou outra, cito isso, né? Se você não oferece conhecimento, que se você oferece conhecimento, as massas se revelam. Aqui não está diferente. A consciência política, 3 parágrafos aqui, a consciência política, de certa forma, traria, né, certa perturbação da ordem. Ou seja, nacionalismo e pensamento autoritário caminhavam juntos no Brasil. O liberalismo era apontado como uma ideia exótica. Aqui nem estou falando de liberalismo social e nem cultural, estou falando de liberalismo político, que refletia campanhas políticas europeias ou norte-americanas, que significava aqui no Brasil caudilismo local ou regional. Né? E se a briga era por unificação, isso não era aceito. Quem diz isso é o Oliveira Viana. E a política era vista como um mecanismo alheio à sociedade e perturbador da ordem. Quanto maior a participação política, maior possibilidade de caos. E aí, a concepção de realidade e de sociedade que se originava do nacionalismo e do antiliberalismo levava à responsabilização do Estado pela formação da identidade, ou seja, da nacionalidade e pela direção do povo. Aí vem a sacada. Considerado simplesmente como massa, que deveria ser guiada pelas elites. Verdadeiro motor das transformações pelos quais o Brasil deveria passar para chegar ao desenvolvimento. Veja só a sacada. Então, se a massa não tem consciência, é preciso que alguém a conduza, a toque como gado, para que de fato as transformações ocorrem. Então, as transformações deveriam ser operadas pelas mentalidades que não fossem primitivas, porque para Francisco Campos, que era um ideólogo do autoritarismo e foi ministro da Educação e Saúde, ele afirmava que as transformações não se operavam pelas mentalidades primitivas, mas pela influência das ciências, das artes, dos filósofos, dos pesquisadores, engenheiros e artistas. Por um lado, ele está pensando numa lógica em que a sociedade deve andar ou ser controlada por um grupo de intelectuais que vai ser a guia das massas. Esse debate é um debate que estava posto lá e que, de certa forma, era compartilhado por diversos pensadores. Fernando Azevedo é um deles. Os intelectuais envolvidos com a questão educacionais escondiam a crença na liderança das elites. Fernando Azevedo, que foi relator do Manifesto dos Pioneiros da Educação e um dos membros ativos e participativos da Escola Nova, ele fez um inquérito lá em São Paulo sobre a instrução pública, e a partir de São Paulo ele vai entender a educação no país. Ele manifesta a sua convicção na necessidade de se priorizar a educação das camadas de dirigentes que deveriam anteceder a educação do povo. A anterioridade da educação da elite é necessária porque ela seria guia das massas, segundo esse educador aí da Escola Nova. Veja que você não só ele, Lourenço Filho e outros mais, está ligando a educação à política e, por sua vez, dando à elite a condição de única capaz de conseguir definir o destino da nação. Só um adendo aqui,
Fernando Azevedo, por exemplo, considerava isso, sim, é verdade, mas ao mesmo tempo ele dizia que ao mesmo tempo que a elite deveria conduzir a massa, a elite deveria ser consciente do seu papel no mundo. Ele está pensando na burguesia, né? Na burguesia letrada, na burguesia consciente do seu papel no mundo e que não abandona o povo. A autora deixou de mencionar isso e eu faço aqui uma pequena menção aqui a esse educador, que era, se você olhar a história da Escola Nova e as proposições da Escola Nova, era essa mesmo, né? Primeiro formar um grupo, para partir desse grupo, que era o grupo de elite, né? Expandir ao maior número possível de pessoas a educação e, consequentemente, formar uma sociedade que conseguisse, de fato, entrar no concerto das grandes nações modernas e desenvolvidas. Para não ficar aqui como autor. Mas enfim, aqui são os programas de história. Os programas de ensino de história continuam ainda tendo como fundamento a compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, tendo por base o patriotismo. Nessa perspectiva, o ensino de história seria um instrumento poderoso na construção do Estado Nacional, pois traria à luz o passado de todos os brasileiros e teria o alto intuito de fortalecer cada vez mais o espírito de brasilidade, isto é, da formação da alma, do caráter nacional. Esses são elementos do Plano Nacional de Educação de 1936, que a autora trabalha. Esse elemento ainda está, de certa forma, presente nos nossos livros didáticos, nos manuais didáticos e nas nossas normas. E se você pensar, ele ainda, mesmo na BNCC, ele ainda é presente. Porque as listas de conteúdos, a sua distribuição pelas séries, isso vai se dar a partir de 30, né? A escola pensada seriadamente, em anos, em períodos, vai ser já pensada inicialmente nos anos 30. Ela orienta o trabalho pedagógico, ou seja, o conteúdo e a distribuição por séries, orienta o trabalho pedagógico na elaboração de orientações metodológicas que traduzam, de certa forma, a preparação oficial às discussões que tenham no corpo de ideias, que tenham no seu conteúdo, a unidade do Brasil no processo de uniformização. Um sentimento de identidade nacional que permitisse o ocultamento da divisão, dos embates e dos conflitos, em que a massa direcionada pela elite, né, amenizasse todos esses processos que nós vivemos. Bom, que tem um mínimo de consciência sabe que esse aspecto é muito problemático, porque mais do que um instrumento de uniformização, o instrumento ideológico da valorização de um corpo de ideias, crenças e valores centrados no Brasil unido e num processo de uniformização, apaga, em nome de um sentimento de identidade nacional, apaga, ou pelo menos oculta, a divisão social. Oculta a intenção de um grupo poderoso, de um grupo de elite, do grupo que tem a cultura, do grupo que tem o conhecimento, de conduzir a massa. E, obviamente, aqui não estamos falando de um grupo da elite intelectual, de um grupo de pensadores, de dirigentes que estão participando do Estado conscientes do seu papel. Estou falando de um grupo que quer a si e por si, quer o seu bem, quer se manter no poder e escravizar aqueles que não estão no poder. Pouco importa. O importante é que eles continuem a produzir, sejam objetos. Como vou tocar agora há pouco, né, no papel do índio, etc., do branco, do índio e do negro, ainda é massa. O indivíduo ainda é objeto, ele não é tido como sujeito que merece maior respeito. Obviamente que esses educadores intelectuais estão olhando do ponto de vista ideal, utópico talvez, mas estão pensando na educação liberal europeia ou norte-americana, que de certa forma o Estado assume de fato
a responsabilidade sobre a vida do indivíduo. No Brasil é diferente, como eu disse a vocês, o Brasil é diferente. O Estado não está muito preocupado com a vida do indivíduo. O Estado, em poucos momentos, o Estado assumiu a sua responsabilidade social. E muitas vezes ele está muito preocupado com a lógica do mercado. Primeiro compromissado com a elite administrativa monárquica portuguesa. Depois com a elite voltada para o mundo agropecuário. O indivíduo, o índio negro, perde sua importância. Quando a formação das indústrias da fábrica, mais uma vez você tem os indivíduos transformados em massa de manobra, em trabalhadores e operários, em que o Estado está muito preocupado com o mercado, porque se o mercado quebrar, o país quebra. Mas e se o indivíduo sumir? O que acontece com a economia? Veja que em outras realidades, para nossa atualidade, outras realidades, o Estado assume a manutenção da vida, assume a subsistência do indivíduo, para que, passado o período de crise que nós estamos passando, a economia volte a produzir e crescer. Aqui nós estamos preocupados com outras coisas, com outras questões. Estamos preocupados com os grandes, com a manutenção da economia e não com aqueles que fazem a economia funcionar. Então, legisladores, intelectuais, pesquisadores, vão entender que o ensino de história era muito eficiente para a educação política, com a compreensão das necessidades da ordem coletiva, no conhecimento da origem, dos caracteres e estruturas das atuais instituições políticas e administrativas. Aí caminha-se para a armadilha. Essa conciliação do aspecto econômico, político e ideológico, onde história e geografia colabora para falar da importância em se destacar o que há de reflexo direto na vida do país e na evolução geral das humanidades, é que por trás você tem intenções que silenciosamente conduzem a nossa vida. Ou seja, onde é que está a armadilha? Aqui no finalzinho da página a autora vai apontar a armadilha. Porque quando você pensa que a preocupação da história, os programas de ensino de história em 42 e 45 estão preocupados em compreender grandes acontecimentos e, claro, condicionados às suas épocas, que é um fator fundamental. Veja que está aqui já, compreender os grandes acontecimentos, tira os pequenos. Em condições da sua época, é da história. Veja que há uma luta aqui já. Descrever as instituições sociais, políticas e econômicas. Esclarecer as diferentes concepções de vida de outros povos, outras épocas, alargando por essa forma o espírito de tolerância e compreensão humana. E, por último, esclarecer e fortalecer o sentimento de civilismo, dos direitos e deveres das novas gerações para com a pátria e a humanidade. Direitos e deveres. O seu sentimento com as novas gerações e a pátria e a humanidade. Sutilmente, aqui está muito bem colocado, mas sutilmente esse programa, essa lógica aqui, coloca um grupo em destaque. No entanto, os conteúdos distribuídos em 5 séries lá do fundamental e posteriormente diminuído para 4 séries, demonstra um interesse profundo nas instituições e não nos indivíduos, nas formas utilizadas por Portugal para organizar a colônia e não a colônia, considera o primeiro momento de formação do sentimento brasileiro o processo da colonização, ou seja, da civilização europeia sobre a civilização americana, e desconsidera o quê? Onde está a armadilha aqui? A forma de Portugal administrar a colônia é a forma correta, é a forma que funciona. E o que isso gera para nós? Que nos comportarmos como escravos, nos comportarmos com o poder do Estado e da Igreja é o fator fundamental para que alcancemos a nossa civilização, alcancemos o nosso desenvolvimento. Ainda não chegamos a ler desse, mas vamos chegar, né? Aqui eu estou fazendo uma piada, né? Ou seja, se essa é a mágica para que as coisas funcionem e tenhamos uma vida melhor, essa mágica já tem muitos anos, né, mais de 500 anos, e ela ainda não funcionou, né, ainda não trouxe mudança. Você vê grupos conservadores
da administração portuguesa, que brigavam pela manutenção do poder. Você vê hoje novamente grupos conservadores que estão brigando e tentando minar as relações de resistência para se manter no poder. Parece que é essa lição que se dá. Mas falando sobre a periodização que eu citei para vocês logo no início aí, a periodização como se dá apontando as grandes épocas destacadas pela historiografia clássica e como genealogia da nação, a começar pela história portuguesa, a chegar à história da colônia e sim avançar pela história do Brasil, com os grandes homens, com os grandes feitos. Há um grupo e instituições sobre isso, né? O grupo institucional do Estado português e depois do Estado brasileiro, o grupo institucional da Igreja Católica e, por sua vez, de outras igrejas posteriormente, mas sobretudo nesse momento aqui que nós estamos falando da Igreja Católica, que vão se beneficiar com esse tipo de história. Essa periodização em que cita a administração, em que cita os jesuítas, em que cita a ciência e as artes, em que cita os bacharéis, está colocando um grupo em destaque em detrimento de outro grupo. Você destaca os bacharéis enquanto um elemento civilizador e o elemento massa continua ainda ausente. A história como instrumento para o desenvolvimento patriótico e o sentimento nacional, de certa forma, corrobora com esse aspecto. A história é um instrumento de formação da consciência, não da consciência da massa, mas sim da consciência das elites. Três pilares alicerçavam a unidade brasileira. A unidade étnica, que na verdade não é unidade, é um conflito constante do passado e do presente. A unidade administrativa, que nós vemos hoje aí as mesmas discussões e confusões, estados, municípios e governo federal disputando por poder para dominar a vida das pessoas, e territorial, e unidade cultural, que nós não temos. Tá? Falar em identidade brasileira é algo muito complexo, tenso. Você não consegue achar ela em um livro, ou mesmo achar ela. Conheço diversos pesquisadores que se dedicam há muito tempo a entender a identidade nacional brasileira e eles nunca conseguem chegar a um consenso, devido à sua grande variedade geográfica, temporal, histórica e cultural. E aí pensa-se dessa forma, a partir desses eixos transformados em programas, em estruturar significados para a formação do Estado Nacional, que aí você mata os dilemas e as problemáticas, né? Você fala de grandes acontecimentos e você coloca o Estado Nacional, seja o português ou o brasileiro, como grande agente. Você fala da formação do povo brasileiro, mas da formação do povo brasileiro enquanto escravo, enquanto servo. Você fala da organização do poder político e da ocupação territorial a partir dos portugueses e dos bandeirantes. Você não fala da resistência indígena e nem da escravização negra e da sua forma de resistência. Então os livros didáticos vão ter os heróis da unidade geográfica, vão ter os heróis do desenvolvimento e os heróis que vão conduzir o povo brasileiro. Você vê que o silvícola, o índio, até hoje nos livros didáticos, é o índio morto. É o índio ainda do século XVI, nu, que os portugueses encontraram. Porque quando você se depara com um índio vivo, você logo começa a falar, nossa, mas ele não é índio. Ele não é índio, ele tá vestido, ele tá usando caminhonete, ele tem isso, aquilo, outro. E aí chama a sua atenção para o outro debate. Quando vem alguém de uma região mais desenvolvida e olha para nós aqui do Centro-Oeste e diz, mas eles não são do Centro-Oeste, eles têm isso, têm aquilo outro, eles fazem isso, aquilo outro, eles já são desenvolvidos. Então, ou seja, essa comparação aí de um tempo que foi, de um povo que não mais existe, ou de uma imagem congelada num tempo e espaço, do caipira, do atrasado, do que vive na loca ainda com onça, seja o índio, ou seja nós aqui do Centro-Oeste, é a imagem que você constrói para que, de certa forma, um herói, que é o índio, o herói desaparecido, sirva como referência. Então nós falamos ainda sobre o índio, aquele que resiste à escravidão, mas falamos do índio morto, esquecemos do vivo. Nós falamos do indivíduo que mora no sertão, mas do indivíduo ainda atrasado e não do indivíduo que está acompanhando a lógica da sociedade.
Espero que vocês tenham me entendido sobre isso, né? Ou seja, você busca nas origens do povo brasileiro a personificação portuguesa europeia, a personificação administrativa, branca e racional burocrática dentro de uma relação em que o português é o civilizador, o índio é o herói desaparecido e o negro é o objeto. O objeto enquanto mercadoria que produz mercadoria, objeto enquanto elemento exótico de prazer, ou objeto enquanto aquele que ainda não está civilizado, com seus cultos, com sua culinária, com seu jeito de ser, é banalizado, é criticado, sofre discriminação e preconceito. Então, índio bom é índio morto, negro bom é negro que trabalha e produz em silêncio. E aí, com isso, você cria um bom selvagem e uma massa, né? Uma massa que obedece aos parâmetros que eu coloquei para vocês aí, desse processo de coisificação da massa. Me parece que em nenhum momento os educadores de escola nova pensavam nisso, mas a questão é que eles, de certa forma, não conseguiram manter o seu programa, e a não manter esse programa, os currículos oficiais, o programa Dom Pedro II, o Colégio Dom Pedro II, o programa do IHGB e o programa oficiais do Estado, por meio do Ministério da Educação e Saúde, atualmente Ministério da Educação e Cultura, houve mudança, mas atualmente Ministério da Educação, prevaleceram e trouxeram esse ranço que ainda hoje, segundo autores, se vocês olharem lá na frente, vão ainda estar presentes. Mesmo na LDB, mesmo nas reformas de 60, de 70, de 80, por mais que vocês devem lembrar dos outros textos lá, que nós falamos da briga entre professores e o poder instituído para conseguir ter liberdade de cátedra dos professores de história. Mesmo a partir da década de 80, com a abertura, você ainda tem manuais didáticos, o programa de história vinculado a essa relação. Você valoriza muito mais a civilização europeia do que as outras. Você destaca a ação colonizadora, o ato heróico, as aventuras marítimas, e, por sua vez, silencia os conflitos, as conquistas sutis, depois de muitas batalhas, depois de muitas lutas, que os sujeitos internos conseguiram, mas que ficaram, de certa forma, abafados. Então, você vai ter, nas páginas subsequentes, a autora vai sintetizar aquelas discussões que nós já fizemos aí, mas falar para nós que, em linhas gerais, né, que o movimento histórico, ou todo movimento histórico, implica a expansão da dominação colonial portuguesa e a implantação de uma unidade cultural fundamentada na civilização europeia, eram apresentadas de uma forma altamente positiva pelos programas e textos didáticos, que, como ela diz, ainda hoje é presente. Por sua vez, a autora vai demonstrar aqui, a partir dos programas e a partir das leis e dos elementos oficiais, que foi a proposta dela inicial, que o currículo define o sentimento nacional. O currículo define o sentimento nacional e, ao mesmo tempo, o sentimento de pertencimento ou de submissão. Como nós discutimos, não é fácil demonstrar a cidadania social. É fácil falar de cidadania política, mas mesmo a cidadania econômica também não é tocada. E por quê? Porque todo esse elemento é construído, segundo o autor, historicamente. E isso se dá desde do processo de asseguramento da independência, de asseguramento da administração portuguesa e depois do Estado Nacional. Né? O Estado pega isso e há essa manutenção. De certa forma, você tem os indivíduos que não do Estado, enquanto saem da condição de primitivos, que sejam incapazes de conduzir o seu destino, para se tornar operários de mão de obra. Ou seja, ainda massa, né? A massa ainda deve ser construída e desconsiderada. Então, depois desse período aí que ela sintetiza, ela vai dizer que após a Segunda Guerra Mundial, se o currículo é um currículo voltado para a formação de uma massa submissa, aqui nós temos uma formação de uma massa para o mercado. Tá?
partir de 80 isso é questionado, isso é debatido, mas ainda hoje nós temos, né, a disposição de uma massa para o mercado. E mesmo na década de 90, que é quando é construído o texto, segundo ela, mais de uma vez professores e alunos são vistos como incapazes de construir o programa educacional, um programa útil à sua vida e ao saber, porque assim como a massa, professores e alunos pertencentes a ela, assim como a massa deve ser conduzida por indivíduos que sejam capazes de alcançar o desenvolvimento. Então, feito isso, né, fiz um grande exercício aqui de sintetizar todo o conteúdo. Vamos lá para nossas discussões no WhatsApp, nosso chat de debate, para que vocês lancem as questões, as provocações, né, e eu faça minhas atividades, minhas famosas atividades, né, de formação de consciência. Vamos lá.